Meu nome é Josimar Nalesso, moro aqui em Marechal desde a minha infância. Eu vim para cá com 6 anos. Eu nasci num lugar no interior, né, de Alfredo Chaves, pertinho de Marechal, que o nome é Ribeirão do Cristo. Olha, eu tenho uma lembrança da minha infância que eu sempre pedi à minha mãe para desenhar um galo para mim, né? Eu acho que eu devia ter uns 5 anos, assim, eu acho que eu me lembro da minha infância, né, que eu morava no interior. E esse desenho desse galo era muito... Eu não tenho nenhum desenho dele mais, né? Mas eu gostava que ele tinha uma coisa colorida, assim, né, uns movimentos arredondados. E aí eu coloria ele, eu não lembro com o que, se era com lápis de cor ou se era com... Sei lá, eu não lembro o que tinha para colorir, eu não lembro que material da minha infância que eu tinha no interior. Eu não estudava, né? Eu comecei a estudar na primeira série, não teve jardim de infância, isso aí, só quando eu vim para Marechal. Então esse é um dos primeiros desenhos que eu me lembro, assim, da minha infância. E lembro muito de um desenho que eu acompanhei meu irmão indo para a escola, que era bem longe da nossa casa, a gente tinha que andar um pouquinho a pé, não tão longe, mas dava uma hora a pé, era um pouquinho longe, né? Então eu lembro que, como eu acompanhava ele, eu não estudava, mas eu ficava na sala e pedia para a professora para desenhar um patinho para mim. Eu até fiz ele depois, esse patinho, numa esculturinha pequenininha de gesso. Ela tá ali. E esse patinho ficou muito na minha memória também, né? Então, desenho, eu não sei quem escolheu, assim, se eu escolhi o desenho ou o desenho que me escolhe. Eu acho que é uma coisa que veio junto, assim, né? Nasceu junto comigo. Foi um nascimento, assim mesmo. Então, acho que... E meu pai sempre foi uma pessoa muito... que me deu muito apoio, assim. Ele via meus desenhos e se emocionava com os desenhos que eu fazia. Ele gostava de mostrar meus desenhos para os amigos dele, né? Desde a minha infância, assim mesmo. Então, ele foi um apoio que eu tive que foi muito importante, assim. Ele sempre almejava coisas grandes para mim. Ele sempre achava que eu ia trabalhar num lugar bacana, que eu fosse ter visibilidade. E a nossa família, assim, nunca teve, na minha família, a gente nunca teve contato com arte, né? Eu não conhecia artistas, né? Não conhecia artistas da história. Então, meu pai, ele foi uma pessoa que sempre teve orgulho, né, disso de mim, assim. Então, foi um apoio muito grande que eu tive dele. E eu acho que foi por aí, assim. Minha mãe, ela começou a perceber isso depois também. Ela percebia, ela me ajudou bastante, assim, no tempo que eu estudei. Foi uma pessoa muito importante também. Mas meu pai, ele teve uma sensibilidade diferente, assim, para mim. E eu vivi sempre aqui, né? Sempre trabalhei com desenho, uma coisa que sempre foi meio nato, assim, né? Eu acho que eu nasci um pouco com isso, assim. Sempre me falaram que eu era autodidata. Fizeram uma reportagem de mim uma vez, aqui de um jornalzinho daqui da cidade, falando que eu era autodidata. Eu fiquei pensando, será que sou autodidata? Eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Só que o desenho, a imagem, para mim sempre foi muito importante. Eu sempre tive muita dificuldade na escola porque eu ficava olhando para a professora falando, mas eu não ouvia o que ela falava, eu só via os movimentos dela, as sombras, a dobra da roupa, sabe? Eu não conseguia prestar atenção no que ela falava, parecia que eu estava prestando atenção. Então tudo que está à minha volta é sempre chama muito mais atenção do que qualquer coisa que está acontecendo, assim, do que está sendo falado. A imagem me chama muita atenção. A imagem sempre me segurou para tudo, assim. Qualquer movimento, né, que se eu estiver em algum lugar, acontece algum movimento, eu presto atenção naquele movimento. Eu me desligo e é intencional, não é intencional, né? É automático, assim. Então, o desenho, ele começou a surgir para mim, eu acho que por conta disso, por eu perceber sempre tudo, né? Sombras, movimentos, algum inseto voando, sabe? Então tudo me chama muita atenção sempre, assim.
Eu acho que talvez se eu estiver em frente a uma parede branca, eu vou começar a prestar atenção na textura da parede, porque a imagem me chama atenção sempre. E como eu vivia muito só na arte, não só com pessoa, mas sempre tive muitas pessoas perto de mim, mas para discutir arte, eu sempre vivi muito sozinho. Com o tempo eu comecei a perceber alguns artistas, conhecer alguns artistas da história, Leonardo da Vinci, que é o que a gente mais conhece, mas na escola eu não conheci, né? Eu fui conhecendo assim. A escola acho que faltou um pouco disso na arte para mim. Mas um artista que sempre me chamou muita atenção, que me fez estudar bastante o desenho dele, foi o Caravaggio. Que ele tinha uma coisa com a sombra que eu gostava muito, assim, aquela sombra, aquela imagem que surgia da sombra, que se fundia junto com a sombra, né? Então foi uma escola que eu tive, assim, né? Foi um estudo que eu tive sozinho. E vivi sempre aqui, fui, né, estudar um bom tempo depois. Eu comecei a estudar, acho, na UFES com 35 anos, demorei bastante a entrar na academia. Né, eu sempre fui desenvolvendo meu desenho muito sozinho, porque eu não tinha muitas pessoas com quem conversar sobre o meu trabalho. Poucas vezes eu encontrava com algum artista, assim, com a Rosana Parte, a Rosilene Ludovico, e a gente dialogava um pouco sobre o meu trabalho, né, nesses encontros. E com a academia, com a UFES, onde eu estudei, eu conheci um pouco mais meu trabalho, né? Comecei a entender um pouco mais o que eram esses desenhos que eu fazia, esses espaços, porque antes o meu trabalho eu sempre vi, aliás, eu ainda hoje vejo meu desenho muito silencioso, né? Apesar de muito detalhe que tem, eu olho para ele, eu vejo ele um pouco silencioso. Não que ele não me diga nada, mas eu sinto esse silêncio no meu trabalho. Mas antes de conhecer o que era essas formas todas, eu achava ele um pouco... Ele não conversava muito comigo, ele não me dizia o que ele era, né? Então, com a academia eu comecei a entender um pouco mais esses espaços, essas formas, esses movimentos da cadeira, né? E aí eu fui conhecendo, né? Percebendo as imagens que vinham, que chegavam para essas casas, para esses espaços vazios. E assim fui compreendendo mais sobre essas formas que chegavam para mim, né? Eu penso sempre que... Eu pensava muito na memória, né? Falando do meu trabalho, eu pensava muito na memória, mas eu não consigo perceber muito que... Não que eu não perceba, né? Eu não consigo ver muito que tenha muita memória. Eu acho que a casa... Com o tempo eu percebi que a casa ela é o meu suporte, né? É como se fosse a tela um suporte, a casa é meu suporte, é de onde eu tiro as minhas informações, as minhas ideias. A casa é onde ela abriga tudo. Tudo que vem de fora, ela vem para dentro da casa, todo o externo que tem na casa, esses desenhos, eles entram na casa. Então, eu entendo que na casa tudo é possível. Né? Todo o desenho que acontece nos meus trabalhos, às vezes parece um pouco surrealistas, mas eu acho que não. Né? Eu acho que são coisas possíveis, né? Animais dentro da casa, nuvem na casa. Como eu entendo que essas imagens elas venham para dentro dessa casa, então tudo é possível nesses espaços, assim, nesses desenhos de acontecer. Então, com o tempo eu percebi muito esse espaço vazio, né? Eu pintava muito trabalhos, esses trabalhos estão aqui atrás de mim, mais vermelhos com preto. Quando eu percebi o espaço da casa, o espaço vazio era algo que me chamava muita atenção. Então, quando eu pensava numa casa, eu pensava sempre numa casa vazia, onde eu pudesse pensar, explorar o que viria ali, né? Então, a casa, o espaço vazio, ele me dá possibilidades de perceber o que aconteceu nele, assim, né? Essas marcas que foram deixadas. Eu nunca penso no aspecto histórico, assim, qual foi a história que rolou ali, né?
não me chama atenção, não me interessa assim. Apesar que eu vou ouvindo histórias dos lugares. Essas casas que eu desenhava era sempre no meu ateliê. Chegou um momento que eu quis ir para dentro de uma casa, né? Quando eu fui para dentro de uma casa, que era uma casa vazia, é uma casa aqui do interior de Marechal, de Suído de Baixo. É uma casa que foram 3 irmãos que moraram nessa casa, depois nunca mais ninguém morou. Ela tem 100 anos, eu acho que um pouco mais até. E eu comecei a frequentar essa casa e eu vivia nessa casa como morador mesmo, por alguns dias, 8 dias, 4 dias. Eu ia ficando o tempo que dava para eu ficar lá. Então eu começava a mexer com a casa e ela ia se transformando na minha casa, assim, sabe? Eu começava a colocá-la de um jeito que, sem alterar com nada, né? Com algumas coisas que tinham. E quando eu comecei a limpar esse espaço dessa casa, esses espaços foram me revelando coisas, assim, fendas, inscrições no chão, né? As cores que tinham nela. O azul, o vermelho, né, esse tom terroso, assim. Então, essas marcas, elas foram me chamando a atenção, objetos que eu achava em torno da casa. Teve um lugar que eu achei, era numa pedra, eu acho que é onde que eles jogavam restos de lixos, de vidro, de alumínios, de ferro. Então eu fui achando coisas ali que foram me dando informações, assim, né. E com o tempo eu percebi que essa casa, ela trazia essa imagem de fora para dentro, né. Eu via o sol refletido no chão quando vem passando, né, aquela luz que desce por uma fresta. E é ali que eu comecei a ver que toda a imagem de fora, ela vinha para dentro da casa. Então eu comecei a perceber, poxa, o meu desenho, tudo que acontece nele é possível, né? Porque tudo que está em volta vem para dentro, se projeta dentro desse espaço vazio, né? Então ele vai se tornando cheio, né? Aí a gente vai viajando, né, na ideia que toda a história que passou em volta daquela casa ali, todo aquele filme em volta daquela casa de todos os dias, de animais, pessoas chegando em torno da casa, estavam todos dentro dessa casa. Então ela abriga uma memória gigantesca, assim, né, se você for pensar, né, uma coisa. O desenho não dá conta da imagem, não dá conta do pensamento, então ele vai se manifestando de alguma forma, assim. No meu trabalho não aparece muito a figura humana, né? Essa imagem da figura, eu não consigo me sentir confortável em colocar uma figura humana nos meus desenhos. Eu acho que não cabe, assim, não é necessário. O espaço da casa, ele já diz que ele existe em pessoas, eu acho que já moraram pessoas, então fica uma ausência dessa figura, talvez. E a cadeira, ela é um objeto que ela abriga a pessoa, né? A cadeira é algo tão importante na vida da gente que a gente precisa dela o tempo inteiro, né? A gente sempre precisa descansar em alguma coisa. E a cadeira me chama atenção, assim, eu olho para a cadeira, eu vejo essa figura humana, né? Eu vejo essa imagem de alguém. É uma imagem oculta, né? Mas ela demonstra essa essa figura humana. Para mim, a cadeira ela demonstra a figura humana. Ela é a figura humana. Com o tempo, eu fui percebendo mais essa cadeira, eu fui colocando. Eu não consigo entender ainda muito bem por que o prego na cadeira, né? Alguns amigos me falam que eu não gosto que as coisas mudem muito, né? Tipo, eu tenho um problema com a destruição dessas casas, desses objetos, né? Me incomoda, assim, saber que alguém destrói essas referências. Então, tem uma amiga que fala que o prego na cadeira é porque ali eu não quero que mais ninguém mexa, né? Então eu ponho esse prego, nesse lugar ninguém mexe mais. Eu transformo, né, a ideia disso. Tem outras ideias também que me foram chegando com o tempo. Eu me vejo na cadeira, né? Com o tempo eu percebi que a cadeira ela foi tomando forma, né? Ela se despregou. Eu me sinto um pouco assim também, né? Me soltando, saindo para andar. E essa cadeira que eu fiz para a exposição 2020, eu fiz ela nas minhas medidas, né? Eu dei o nome de Nu para essa cadeira e eu me vejo muito nela, assim, né?
Antes eu queria fazer uma outra, era uma cadeira andante também, mas que não tinha pensado em mim. Quando eu percebi que essa cadeira sou eu, foi muito bacana, porque eu comecei a trabalhar ela nas minhas medidas, na minha altura. Então eu acho que a cadeira foi chegando dessa forma para mim. Ela é uma imagem humana, assim, né? Ela é a figura humana que falta talvez nesses trabalhos. Eu tenho muito medo de ser professor, né? Sempre, assim. Eu tenho muito medo do que eu posso causar numa criança, num adolescente, né? O que eu posso mudar na mente dessa criança. Né? Então, quando eu trabalho arte, eu tenho muito medo da influência que eu posso gerar, e a gente sempre gera alguma influência em alguém, né? Eu tomo muito cuidado com isso, assim. Então, como professor, é um cuidado que eu sempre penso, e eu tento fazer o aluno a se apaixonar pela arte, né? Eu não gosto de avaliações, então eu nunca avalio o meu aluno, né? Eu preciso avaliar, mas eu nunca avalio ele da forma que a escola pede, né? Então, geralmente, meus alunos sempre ficam com nota máxima, só quando eles não querem fazer nada mesmo, que a nota cai um pouquinho. Mas eu não quero que o aluno tenha uma impressão ruim da arte, sendo que ela possa ser algo que está julgando ele ali naquele momento. Eu quero que ele goste da arte, mesmo que ele não queira fazer nada, né? Eu sempre converso muito sobre isso com eles. Eles não precisam fazer, mas que gostem, né? Então, eu não gosto de punições para que o aluno não goste daquilo ali. Nós aqui o Brasil não é muito. Hoje eu acho que sim, mas o Brasil ele tem um pouco de carência na arte, assim, né? As pessoas não têm esse acesso a museus, a exposições. A maioria das pessoas que vão em exposições são artistas. Né? No dia a dia, não sei, mas na abertura de uma exposição, a maioria das pessoas que a gente vê ali são artistas, né? Pessoas que são mais ligadas à arte. Então eu tento fazer com que o aluno goste, queira visitar esses lugares assim, né? Eu acho que é uma maneira de eu poder contribuir um pouco assim com a arte e com o aluno, que eu acho que ele merece visitar esses lugares, conhecer mais. Eu não sinto muito medo da pintura, não. Né? Aquele medo de iniciar um trabalho, de chegar numa tela em branco. Isso não é uma coisa que eu sinto medo. Eu não sinto medo de perder esse material, assim. Então, quando eu chego numa tela em branco, eu nunca sei o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer alguma coisa relacionada com os espaços vazios, com a casa, né? Então, quando eu chego na frente desse espaço em branco, eu sei que o que vai vir ali são essas ideias. E o que é mais confortável, na verdade é muito confortável para mim fazer esses trabalhos, né? O que me dá um pouco de medo é porque eu não conheço muito bem, é quando eu vou trabalhar a figura humana, né? Não é que eu não conheço o desenho da figura humana, eu conheço bem o desenho da figura humana, assim, bem, talvez não possa dizer, mas é um desenho que eu domino bem. Mas eu não sei o que ele me diz. Então, pensar na figura humana como desenho, como como uma ideia, um pensamento poético, talvez ali, é algo que não me deixa confortável, assim, né? Porque essa figura humana, ela não me responde, ela não me dá respostas, né? Então, a casa, ela me dá respostas. Uma vez um professor me disse também, é fácil desenhar o que a gente conhece, né? E aí eu discordei dele um pouco, porque não é que seja fácil, e é fácil, é o que está na gente, assim, né? É o que nasce fácil. Ele quis me provocar um pouco para um outro desenho. Mas eu conheço muito bem o desenho da figura humana e isso para mim não é fácil, né? Então não é fácil desenhar o que a gente sabe. Agora, nessa pandemia, né, eu acho que a gente ficou um pouco, como que eu posso dizer? Eu acho que todas as pessoas ficaram um pouco chocadas com tudo, né? Muitas coisas vieram à tona que precisavam vir, né? Um monte de discussão apareceram
E essas discussões ficaram muito na minha mente, assim, eu fiquei um pouco sem saber como produzir, porque foram momentos difíceis, foram momentos sensíveis e foram momentos muito importantes para se falar um pouco sobre a vida humana, né? Sobre os respeitos, sobre a tolerância, sobre pensar no outro mais, assim. Eu acho que isso veio muito à tona e isso foi muito importante. Foi uma pena não estar na escola nesses momentos para poder discutir isso com os alunos também. Que eu acho que faltou muito isso, essa discussão. A gente ficou muito sozinho, sem poder discutir muito e só vendo essas lives, sabe? Então eu fiquei muito perdido no que desenhar. Nem desenhar eu consegui, não estava conseguindo. E minhas telas ficaram brancas lá por meses, assim, sem eu saber o que, sem saber o que desenhar, sem conseguir me manifestar. Eu não conseguia. Foi um momento muito difícil, assim, de produção. No início eu pensei assim, poxa, eu vou produzir bastante, né? E não, eu ficava dentro de casa sem conseguir fazer nada, porque eu não conseguia dar conta do meu desenho e pensar em tudo que estava acontecendo. Parecia que não estava cabendo o meu desenho naquele momento ali. E então foi um pouco complicado assim nesse momento. E o que eu estou pensando, o que eu estou produzindo agora, eu trabalhei fiz uma pintura grande, trabalhando com uma figura humana, que essa figura ela não demonstra tanto se ela é um homem ou se é uma mulher, se é branco, se é preto, o que é. Né? Se você olha para essa imagem, você vai percebendo várias coisas, várias pessoas naquela mesma pessoa. Né? E mesmo assim, mesmo com essa figura humana, eu trabalhei meus desenhos da casa ainda assim. Mas é um desenho que ainda está muito cru, eu não estou entendendo ele direito, sabe? É o que eu tenho pensado assim por esses momentos. Eu falaria para essa pessoa ingressar no mundo da arte mesmo. Porque mesmo que a gente não consiga viver de arte, sabe? A gente não consiga vender nossos trabalhos, se alguém tem esse desejo com a arte, vai em frente, assim. Eu falo muito disso com meus alunos. Não vai estuda o que você gosta, não estuda o que vai te dar um lucro financeiro, né? E se você iniciar num estudo e não der certo, ele começa outro. A gente pode estudar a vida inteira, né? Então, se alguém gosta de arte, eu acho que investe nesse caminho, investe nisso aí. Eu estudando arte, parece que eu estou me estudando. Eu não saberia o que fazer, assim, eu não tenho uma outra ideia do que eu seria se não fosse artista. Porque é a coisa mais importante na minha vida, assim, é a arte. Então, se eu tivesse estudado outra coisa, seguido outro caminho, eu seria uma pessoa frustrada, assim. Eu não daria conta de mim, né? Eu sempre brinco que se não fosse a arte, talvez eu seria pianista, apesar de eu não entender nada de música. Mas o piano é uma coisa que me chama muita atenção. O som do piano é algo que me chama muita atenção. Mas é uma brincadeira, né? Talvez seria. Porque a minha atenção sempre, a vida inteira, foi para o desenho, foi para a pintura, foi para a imagem. Não é o desenho. Na verdade, eu acho que não é o que se projeta numa tela. A atenção, ela foi sempre para a imagem, foi para a forma, foi para as sombras, para as luzes, para as cores. Então foi onde minha atenção foi desviada. E aí é onde eu coloco essas imagens, eu registro nesses lugares. Né? A vida me ensinou a desenhar. Então eu tive sorte com isso, assim. E se não fosse isso, eu acho que eu teria essa atenção para a música. Né? Eu acho que seria se não fosse a arte, o desenho, a minha atenção seria talvez para a música, para o piano, especificamente, assim. Meus alunos sempre me perguntam isso, né? Eles sempre discutem comigo, assim, o que é arte, né? Para que arte, professor? Aí eu falo assim, poxa, olha em volta de vocês. Olha as coisas que vocês estão usando. Claro que nem tudo é arte, mas tudo passa pela mão artística. Tudo passa pelo desenho, tudo que a gente usa, tudo que a gente precisa, a não ser da natureza, que tem toda a arte, se você prestar atenção, tem todo o desenho ali. Mas a importância da arte ela é muito grande, além só do objeto artístico de arte. Né? Tudo que a gente precisa passa pelo desenho.
Então, de responder o que é arte, eu acho que tá no ar, na verdade. É difícil dizer o que é arte, né? Essa pergunta ela vai caminhando sempre assim com a gente. E é difícil a gente dizer que alguma coisa é arte e de repente alguma outra coisa não é, porque daí um pouco essa coisa pode ser arte. Ela pode se manifestar de uma maneira, né, mais de maneira diferente ao olhar da gente com o tempo. A gente vem seguindo tantos movimentos artísticos, né? A gente vive num momento que a gente não sabe o que é ainda. Acho, né, que a gente não saiba. Mas a arte, ela tá aqui, assim, ela tá acontecendo o tempo todo junto com a gente, né? Ela faz parte disso tudo. É uma pergunta muito difícil de responder, né? Mas o que é arte é uma discussão sempre. Eu acho que vai ser sempre uma discussão.